paz do Senhor, meus amados. Vamos dar início então com uma oração. Logo em seguida a gente entra na palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai eterno, nós queremos te agradecer pelo acesso que temos à tua palavra, palavra que vem revelada do Espírito aos nossos corações, que nos alimenta, que nos transforma e nos dá a direção nesta vida tão incerta, nesse mundo que não tem nenhuma direção. Nós encontramos em Ti a direção para o céu de glória. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem reservado à Tua igreja. Não somos melhores, mas o Teu Espírito tem nos guiado em toda a verdade. E o Teu amor tem habitado em nossos corações, no coração da Tua igreja, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Acalmas meu fraco coração, Tu és o mesmo. Quando a esperança longe está, tomas minha dor e me guias para a cruz. Que amor é esse que deu a sua vida por mim, abrindo o céu para conhecer-te. E eu confesso que é suficiente para mim. O que eu preciso, olho para Ti, vejo as marcas em Tuas mãos, vejo a verdade, que quando não posso, Tu podes. Estou aqui, à sombra da Tua cruz, e continuo buscando os Teus braços abertos. Que amor é esse que deu a sua vida por mim,
ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em Amém. Então vamos aqui, irmãos, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Ele tem nos dado uma revelação do alto, né, muito ímpar, muito diferente de tudo aquilo que a gente vê. E nós sempre agradecemos a Deus por ter esse acesso a essa revelação do alto. Palavras vindo direto do céu aos nossos corações. Queria ler com os irmãos aqui um versículo introdutório para que nós possamos, né, entrar mais profundamente aqui na palavra. Amém? É uma referência que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, né, a igreja verdadeira, ela é guiada pelo Espírito, não somente pela palavra. Por quê? A palavra, ela tem muitas interpretações, né? Existem muitas denominações que interpretam, né, das formas que eles acham que lhe convém, né? Agora, existe uma interpretação verdadeira, é aquela que é guiada pelo Espírito. Quando Jesus disse para Pedro, né, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste a carne e o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, a interpretação que Pedro
deu naquele momento foi uma interpretação que veio do céu, não era uma interpretação do homem, né, de nenhuma denominação, mas foi uma interpretação que veio direta do céu para ele. Essa é a interpretação verdadeira. Por que que essa carta aos Romanos está dizendo isso, irmãos? Porque os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Quem testifica que você é filho ou não é o Espírito. Não adianta você dizer, eu sou filho, mas é o Espírito que testifica se realmente você é filho ou não. Você tem que ser guiado pelo Espírito para ser filho, é isso que está dizendo aqui. Porque eu posso falar que sou filho, mas eu sou guiado pela minha própria vontade, pelo meu próprio eu, pela minha própria direção. Você ser guiado pelo Espírito, irmãos, é diferente. A igreja verdadeira, ela é guiada pelo Espírito. Né? Eu queria falar com os irmãos aqui aquela referência que o pastor Fernando Takayama sempre fala, né, de Romanos 8, versículo 9b, ele fala que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que, irmãos, né? Está escrito isso? Porque o Espírito é que testifica que você é de Deus ou não. É Ele que vai dar a direção para você, é Ele que testifica, é Ele que vai dar a direção para você andar com Deus também. Não é uma mera interpretação da palavra. Eu acho que esse versículo significa isso. Não, tem que saber se realmente ele veio do céu, se essa interpretação é do Espírito. Por isso que Jesus Cristo disse, né, em várias referências ele disse lá de João, que ele, né, João 14, 26, fala que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. É o Espírito que ensina, irmãos, não é a faculdade, não é o livro, não é a internet, tá? Não é o homem, é o Espírito que nos ensinará todas as coisas. E outra, né? João 16, 13 fala que ele nos guiará em toda a verdade. É o Espírito. Por isso que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, como está escrito aqui. É Ele que testifica que você é filho. É Ele que afirma, né, que somos filhos. Outra referência, irmãos, muito linda, que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, fala quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, a Bíblia fala que depois que ele passou todos os 7 filhos de Jessé, eles mandaram chamar o menor, né, que era Davi. E quando Davi entrou, Deus falou no coração de Samuel. Foi uma revelação, irmãos, vindo do céu também. Foi de Deus para Samuel. Não foi a vontade do homem que ungiu Davi como rei. Foi uma vontade vinda de Deus, do céu. A Bíblia está escrito lá, está muito claro lá. Quando o moço entrou, Deus falou, olha, pode ungir que é esse mesmo. Aí a Bíblia fala, irmãos, outra coisa muito interessante, que a partir daquele momento, o Espírito de Deus, está escrito lá, se apoderou de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Fala que o Espírito se apoderou de Davi. E depois, daí para frente, irmãos, foi que começou a história de Davi. Até então, Davi era apagado. O que eu entendo com isso, irmãos? Que é o Espírito de Deus que dá vida ao homem, que faz ele ser, né, o filho, né, que tem um nome, né, a zelar, que tem uma interpretação de Deus. A partir de então, a Bíblia começa a relatar sobre a vida de Davi. Foi depois que o Espírito se apoderou dele, começou a guiar ele.
né? Aí Davi passou também a ser filho, irmãos. Por isso que não foi por outra forma. Deus só falou que Davi tinha um coração segundo o coração dele, depois que Davi recebeu o Espírito. Depois que o Espírito se apoderou de Davi. Então, meus amados, a palavra é linda de Deus, ela é maravilhosa, ela dá direção para todo mundo, dá. Mas segundo a interpretação do Espírito, segundo a direção, né, tem que ser guiado pelo Espírito. Né? Senão nós estamos vulneráveis, né, sujeito, como disse Paulo, né, a outro evangelho, o evangelho que não é o de Cristo. Aí entramos na maldição. Por isso que é necessário, irmãos, né? O nosso pastor Fernando Takayama, ele tem batido nessa tecla. Ele quer que todos os membros deste ministério sejam batizados com o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, para sermos guiados, irmãos, pelo Espírito, para que Ele nos ensine todas as coisas, para que Ele nos guie em toda a verdade. Note, irmãos, que lá em Gênesis 6 também, de toda aquela multidão, Deus escolheu apenas Noé e a sua família. Para quê, irmãos? Né? Para que ele fosse guiado pelo Espírito e fosse um exemplo para a humanidade. Então, as pessoas são raras mesmo, irmãos, aquelas que querem entregar a sua vida para ser filho. Ele tem que abrir mão, né, da sua vida, como Paulo fez. Jogou tudo no lixo, né? Ele falou, esterco. Para poder viver a vida de Deus, está escrito lá. Né? Ele teve que abrir mão da sua vida. E todos os homens de Deus, irmãos, que deixaram a história escrita como exemplo, né? Como metáfora para nós hoje, foram homens que abriram mão da sua vida terrena, abriram mão da sua vida física, para viver a vida espiritual para Deus. Isso que é importante, irmãos. Amém? Então Noé, ele agradou a Deus, diz a Bíblia. E Deus, né, pegou a vida de Noé para ser exemplo, uma referência em toda aquela humanidade perdida, perversa, que tinha desagradado a Deus. Deus chegou a falar, olha, me entristeço de ter feito o homem, porque todo o seu pensamento é mau, toda a sua vida é má. Mas em Noé, a Bíblia fala que Deus achou graça. E no decorrer da história, irmãos, né, Ur de Caldeus, dos caldeus, era uma terra muito habitada. Mas Deus só conseguiu enxergar um homem ali também, Abraão. Deus chamou Abraão para ele andar no reino espiritual pela fé. Somente pela fé. Ele ouviu uma voz e seguiu aquela voz, crendo que era a voz de Deus, piamente. Abraão, lá em Gênesis 12, ele teve um chamado, irmãos, especial de Deus, para ser filho, para ser guiado pelo Espírito, para viver uma vida diferente e também ser uma referência. Foi só um que foi chamado, irmãos, apenas Abraão, naquela ocasião. E muitas, né, nações foram abençoadas. Nós somos abençoados hoje, também através do nosso pai Abraão, que é o pai da fé. Aqueles que têm fé hoje são filhos de Abraão. Nós vivemos hoje essa vida espiritual, que nós vivemos hoje guiado pelo Espírito, ligados na fé de Abraão, irmãos. Então uma coisa, né, está ligado à outra. Nós vivemos pela fé, no Espírito. A interpretação que nós recebemos da palavra, ela vem pela fé no Espírito, pelo Espírito. É lindo, irmãos, você viver isso, a vida espiritual. Eu estava falando para os irmãos do aplicativo lá no Zoom, da Vila Escócia, né, também, da oração, que a comunhão espiritual, irmãos, só se deu para a igreja primitiva depois de Pentecostes. Até então,
Mesmo eles andando com Jesus, quando acontecia algo, eles se dispersavam. O próprio Jesus disse, hoje ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que o Espírito veio, lá em Pentecostes, na sua totalidade, foi derramado, a igreja teve comunhão no Espírito. Não se dispersou mais, irmãos. A igreja foi fundamentada ali. Então, a igreja que é fundamentada no Espírito, irmãos, ela não se dispersa mais. Vejam que aí hoje, irmãos, a igreja, ela, com tudo isso que está acontecendo hoje, que está muito claro para nós que é o fim, né? É o fim dos tempos. A igreja, a Nipo, a gente vê aí que a igreja não se dispersou. A igreja está vivendo em comunhão espiritual. A igreja continua viva. A igreja continua linda, né? Maravilhosa. Os irmãos continuam unidos na fé, no Espírito, esperando passar essa etapa, né? Para que a palavra seja consolidada de uma vez por todas, irmãos. E é lindo você viver essa comunhão espiritual também. Porque, na verdade, amados, a comunhão verdadeira, ela é espiritual. Que foi plantada lá nos primeiros fundamentos da igreja primitiva. Lá em Atos 2, que a Bíblia fala que eles se reuniam em oração, que significa comunhão espiritual. Os irmãos oravam todos os dias e repartiam o pão, quer dizer, a palavra, né, era repartida entre eles, e eles viviam aquela vida espiritual, meus amados. Então a igreja verdadeira, irmãos, ela é totalmente baseada no Espírito. Por quê? O Espírito, ele é eterno, ele não é efêmero, não é paliativo, ele dura para sempre. Essa é a comunhão verdadeira. A palavra verdadeira, irmãos, é aquela que é interpretada pelo Espírito. A igreja verdadeira é aquela que é guiada pelo Espírito. Existem muitas igrejas, mas somente uma é a verdadeira. É a igreja que é guiada pelo Espírito. E nós cremos, irmãos, que Deus tem nos dado isso. Por quê, irmãos? Porque nós não confiamos na teologia. Nós não confiamos em palavras que vêm de outras fontes que não seja do Espírito. Nós não confiamos em palavras que vêm da lei, da internet, de livros, de faculdades teológicas. Não, é o Espírito que tem nos revelado aqui. E nós sentimos, irmãos, isso. Não é conto de fada, não é palavras que se perdem no ar. Nós sentimos que é a palavra viva, que realmente vem do Espírito. É uma palavra que transforma, uma palavra que guia, que tem feito a igreja ser alimentada no Espírito, na verdade. Então isso é o que nós temos de melhor, meus amados. Então nós devemos viver realmente essa graça. Eu digo isso, irmãos, com muita propriedade, porque eu tenho contemplado aqui, nós que estamos aqui, continuamos trabalhando, né, aqui na obra, assim, devagar, né, continuamos trabalhando aqui na parte da construção. Nós temos visto, né, os irmãos vêm aqui com saudade, continuam trazendo seus dízimos, as suas ofertas, continuam, né, na comunhão espiritual, continuam, né, pegando a palavra. A gente percebe que os irmãos estão interessados em se alimentar nas quartas-feiras da palavra, aos domingos, né, na sexta-feira. A gente não mede a audiência, mas a gente percebe isso, irmãos, no Espírito. A gente não mede essa audiência aqui no Ibope, né? Mas a gente consegue ver na face dos irmãos, nos olhos dos irmãos, né? Que Deus tem cultivado, né? Preservado essa comunhão espiritual na igreja. Cada irmão que a gente encontra por aí, né? Cada vez que a gente vem aqui na igreja olhar, né? A gente percebe que os irmãos permanecem firmes, fundamentados nessa graça, nesse amor que Deus tem trazido ao coração do nosso pastor Fernando Takayama, tem replicado aqui, né, no coração do pastor Carlos,
e de todo o corpo de obreiro aqui e das filiais, né? Tão lindo a gente ver as filiais se aflorando por aí, né? Sim, interessados na comunhão aqui do Espírito. É lindo demais, irmãos, ver isso. Eu tenho sentido a presença de Deus, apesar de tudo isso que está ocorrendo. Eu me alegro porque, não por causa das mortes, mas a gente sente, né? Por causa das mortes que está acontecendo, a igreja tem sentido muito, né? Temos chorado com os que choram, né? Mas, irmãos, né? Por outro lado, nós nos alegramos porque é o cumprimento da íntegra da palavra, de tudo aquilo que Deus tem falado aqui, de tudo aquilo que Ele tem revelado aos nossos corações, nós vemos cumprindo aqui, se cumprindo, cada palavra, né? Nós temos contemplado aqui a face de Deus se cumprindo aqui neste lugar, né? Em todo o planeta Terra, a gente vê a palavra sendo cumprida. Amém, meus amados? Bom, eu acho que era só isso que eu tinha para falar, né? O tempo é curto e Deus tem nos abençoado dessa forma. Amém? Então eu queria apenas fazer uma oração agora para encerrar e pedir para os amados, né? Tá orando também, toda a igreja está orando pelo ministério, pelas filiais, né? Que Deus possa sempre nos preservar nessa comunhão que Ele tem nos dado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deus, nós te agradecemos porque você tem nos abençoado com a tua presença. O teu Espírito tem guiado a tua igreja, tem revelado, assim como está no teu coração. Nós sentimos que os 7 direitos que você conquistou na cruz para nós, ele está em evidência agora na vida dos irmãos, na vida da igreja, neste corpo que tu compraste, o qual tu és o cabeça, e tem dado as diretrizes para a tua igreja, assim como tu queres. Nós te agradecemos pelo pão que alimenta, pela cura da alma, do espírito e por todas as bênçãos que temos recebido através do teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, e que o grande amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja, agora e sempre. Todos digam amém e que Deus possa abençoar todos os dízimos e ofertas trazidos aqui à casa do tesouro. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Amém.